Olá, paz do Senhor, irmãos. Esse assunto vai dar o que falar. Olha só o que eu preparei para vocês hoje. Esse estudo, tudo que eu falo aqui no meu canal são coisas que eu vivi, que eu passei, que eu tive que aprender às duras penas e muitas vezes da pior maneira. E hoje eu vou falar sobre por que Deus testa os seus filhos com o dinheiro. Princípios bíblicos que talvez nunca te ensinaram. Poucos assuntos revelam tanto o estado espiritual de uma pessoa quanto a maneira como a pessoa lida com dinheiro. Na Bíblia, o dinheiro nunca é tratado como algo neutro. Ele é apresentado como um instrumento de provação, de revelação e de alinhamento espiritual. Por isso, Deus testa seus filhos com dinheiro. Não é para te humilhar, não é para te punir, mas é para revelar quem governa o seu coração. E agora, assim, do nada, lembrei da história de Esaú e Jacó. Esaú morrendo de fome ali, penando, né? Depois de uma caçada terrível, ele não caçou nada, não pegou nada. Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Para você ver como que a necessidade extrema faz uma pessoa abrir mão de algo tão divino e celeste. Claro que Saul, com muita dor e lágrima, tentou recuperar, mas Deus viu, Deus vê o interior do coração, Deus vê justamente esses pequenos atos que talvez só Jacó tenha percebido. E Jacó foi muito astuto de ter usado disso para pegar a primogenitura de Esaú. Desde o Éden, Deus sempre testou o homem com algo material. Uma árvore, um fruto, um limite. Um teste nunca foi sobre o objeto testado, mas sobre a sua obediência para com o Senhor. Desta mesma forma, o dinheiro se torna, ao longo da história bíblica, um dos principais meios pelos quais Deus avalia a sua fidelidade, o seu temor, a sua dependência e suas alianças espirituais. Jesus deixou isso bem claro quando afirmou que ninguém pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus ou se serve a Mamon. Não é apenas dinheiro, é o espírito de autonomia, de falsa segurança, de independência de Deus. Quando o dinheiro ocupa o lugar que só pertence a Deus, ele se transforma em um ídolo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações, ainda que a pessoa continue frequentando a igreja e dizendo que adora a Deus. É por isso que Deus não testa seus filhos apenas na escassez. Ele testa também na provisão. A falta revela a dor, mas a abundância revela o governo. Muitos permanecem fiéis enquanto precisam de Deus para sobreviver, mas se perdem quando passam a acreditar que o dinheiro resolve tudo e não precisam mais de Deus. Um princípio que quase nunca é ensinado é que Deus não libera recursos para quem ainda confunde provisão com segurança. A Bíblia mostra que a verdadeira segurança vem do Senhor. Quando o dinheiro passa a ser a sua fonte de paz, do descanso e da confiança, ele assume um papel que nunca pertenceu a ele. E Deus, por amor a você, trava o fluxo. Não é um castigo, mas é uma proteção espiritual. Por isso há tantas pessoas que trabalham muito, se esforçam muito, mas nunca avançam financeiramente. Não é a falta de ter capacidade, de ter estudo, é uma trava espiritual. Deus está te protegendo o seu coração para não se desviar, porque prosperar sem ter maturidade espiritual é uma das formas mais rápidas de queda. As Escrituras afirmam que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso revela que o teste do dinheiro começa antes de ter abundância. Começa na forma como a pessoa administra um pouquinho que recebe, honra os compromissos
devolve a Deus o que é de Deus, reparte, é justo, não se envolve em ganhos desonestos e não vive acima do que pode viver. Outro princípio ignorado é que o dinheiro amplifica o que já existe dentro da pessoa. Ele não muda o seu caráter, ele revela o seu caráter. Se há generosidade, ela se manifesta mais ainda. Se há avareza, ela se intensifica ainda mais. Se há orgulho, ele aparece com mais força. Se há temor do Senhor, ele se aprofunda. Por isso, muitos prosperam muito rápido e caem rápido também. O dinheiro apenas acelerou o que já estava escondido. Na Bíblia, homens que prosperaram foram profundamente testados. Abraão foi provado, não quando era pobre, mas quando já possuía muitos bens. Deus quis saber se ele amava mais o seu filho da promessa ou o Deus da promessa. Jó foi testado não apenas na perda, mas no coração, durante a sua restauração. E Salomão foi testado depois de receber riquezas sem precedentes. E falhou quando permitiu que o coração se dividisse. Isso revela que prosperidade sem governo espiritual se transforma em peso. Deus não está interessado apenas em abençoar você financeiramente, mas em formar administradores do reino. Pessoas que entendem que nada lhes pertence, tudo é confiado pelo Senhor. Nós somos apenas mordomos dele aqui na terra. Outro ponto que raramente se ensina é que o dinheiro revela suas alianças espirituais. A forma como alguém ganha, guarda e gasta revela se há alianças com o reino de Deus ou com o sistema deste mundo. O reino, ele trabalha com princípios de honra, de justiça, de generosidade e de dependência de Deus. O sistema humano trabalha com egoísmo, com explorações, com ansiedades e com o medo do amanhã. Jesus ensinou que o cuidado excessivo com o dinheiro gera ansiedade. E ansiedade na Bíblia é sinal de falta de confiança em Deus. Quando alguém vive dominado pelo medo da falta, mesmo tendo já muitos recursos, isso mostra que o coração ainda não descansou plenamente no Senhor. Deus testa seus filhos com dinheiro para ensinar dependência diária. O povo no deserto recebeu maná todos os dias para aprender que não viveriam de acúmulo, mas viveriam da palavra que sai da boca de Deus. Sempre que eles tentaram guardar além do que Deus mandou, o maná apodrecia. Isso é um princípio espiritual eterno. Quando o dinheiro é acumulado mais do que é necessário, fora da vontade de Deus, ele perde o propósito e se torna numa fonte de angústia. E outro princípio fundamental é que Deus observa como os seus filhos lidam com a prosperidade dos outros. Invejas, comparações, murmurações travam o seu avanço financeiro e espiritual. A Bíblia mostra que o coração que se alegra com a bênção do outro demonstra maturidade para receber a própria bênção. Há também o teste da obediência. Deus frequentemente pede algo financeiro não porque ele precisa, mas para alinhar o coração dos seus filhos. A oferta, o dízimo, a generosidade nunca foram sobre o valor em si, mas sobre a sua submissão. Quando alguém retém o que Deus pede, está dizendo, ainda que inconscientemente, que confia mais no dinheiro do que no Senhor. E aqui está uma verdade bíblica dura.
mas bíblica. Muitos não prosperam porque Deus já sabe que se prosperarem vão se afastar dele. O Senhor prefere um filho dependente, mas salvo, do que rico e perdido. Prosperidade que afasta de Deus não é bênção, é prova mal administrada. E por fim, por último, Deus testa com dinheiro porque Ele está preparando pessoas para governar, para Ele ter para governar sobre a terra. O reino de Deus coopera e opera com mordomia. Quem não é fiel no dinheiro não será fiel em coisas espirituais maiores. A Bíblia é clara ao dizer que se não formos fiéis nas riquezas injustas, quem nos confiará as verdadeiras riquezas? Quando Deus testa seus filhos com dinheiro, Ele está olhando para os corações, para as motivações, para as alianças e para o nível de rendição que tem para com Ele. Então não é sobre quanto entra, mas sobre quem governa. Não é sobre riqueza, mas sobre obediência. Não é sobre possuir, mas sobre administrar. E quando o coração está alinhado, o dinheiro deixa de ser prova e passa a ser ferramenta do reino. A prosperidade então não afasta, mas corrompe e não destrói. Não corrompe e não destrói. A prosperidade não afasta, não corrompe e não te destrói. Ela vem para glorificar a Deus, para sustentar propósitos divinos e para estabelecer a justiça de Deus. Esse é o tipo de prosperidade que vem do Senhor. E essa só é liberada para quem passa nesse teste. Que você também tenha aprendido, ouvindo esse estudo, assim como eu aprendi vivendo. Na prática, muitas das coisas, praticamente tudo isso. Na prática, a gente vive e eu já perdi tudo várias vezes. E posso te dizer com toda certeza, se você não estiver 100% alinhado com os princípios, talvez você também possa cair. Mas a Bíblia garante que o servo de Deus cai 7 vezes e 7 vezes o Senhor o levanta. Agora o ímpio cai uma vez e nunca mais levanta. Então, os salvos, os santos, muitas vezes caem, erram, mas erram para aprender. Que você também seja uma dessas que erra para aprender e seguir em frente. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.